Bora lá, galera, vou falar aqui rapidão sobre eletricidade, módulo 5, potencial elétrico e trabalho da força elétrica. Cara, é um módulo relativamente tranquilo, ele é bem curto, então preste atenção aqui, você vai conseguir fazer todos os exercícios se você prestar atenção em mim, tranquilo? Então, ó, o que é um potencial elétrico? Potencial, falar que você tem potencial é falar que você tem uma capacidade. O potencial elétrico é ter capacidade de guardar, armazenar energia elétrica. Se você tem potencial elétrico, quer dizer que você pode guardar energia elétrica. Não significa dizer que vai, mas que dá para fazer, que pode, beleza? Então, o potencial elétrico tem a unidade volt, em homenagem a Alessandro Volta, tá? Cientista, engenheiro que fez pesquisas nessa área no ramo da eletricidade. Então, olha só, imagina que aqui eu tenho um campo elétrico, lembra que é o campo? Aquela perturbação, dei até o exemplo do perfume, o campo de cheiro, não sei se você lembra disso não, espero que sim, dá uma olhadinha no caderno. Então, dentro do campo elétrico, eu tenho pontos específicos que apresentam essa capacidade, que apresentam esse potencial. E eu vou representar esse potencial elétrico como V. Então, VA é o potencial do ponto A. VB é o potencial do ponto B. Então, ó, o potencial do ponto A é de 60 volts. O potencial do ponto B é de 30 volts. Beleza? Então, cada ponto tem uma capacidade. Esse tem a capacidade de 60, esse tem a capacidade de 30. Nem é mais importante falar isso. Geralmente os problemas perguntam para você sobre a questão da diferença de potencial, e aí que ganha importância. O que é a diferença? É o quanto esse cara é maior ou menor do que o outro. A diferença de potencial chamada de DDP ou simplesmente tensão U é o que você tem na tomada da sua casa. Se você chegar lá e enfiar o dedo dentro da tomada, os dois dedos assim, ó, nos dois fios, você vai tomar um choque. Por quê? Porque na tomada existe uma tensão, uma diferença de potencial que faz com que as cargas elétricas se movam automaticamente. Quando elas passam por você, você toma o choque, tá certo? Não faça isso. Seguindo, como é que eu vou calcular a diferença aqui de potencial entre A e B? Essa diferença de A para B vai ser o potencial de A menos o potencial de B. Então, ó, a diferença de A para B é igual a 60 menos 30. A diferença de A para B é igual a 30 volts. Beleza? Espero que você tenha entendido, espero que esteja comigo. Qualquer coisa, volta o vídeo. Eu quero que você se ligue o seguinte. O campo elétrico está nascendo aonde? Ele está vindo de onde? Está vindo aqui da esquerda. Lembra quem gera campo elétrico? É carga positiva. Quem recebe campo elétrico? É carga negativa. Então, o campo sempre nasce no mais e vai morrer no menos. O campo sempre vai ter no lado positivo o maior potencial. Repara, aqui perto do positivo quem eu tenho? 60. Aqui perto do negativo quem eu tenho? 30. Quer dizer que quando você vai andando no sentido do campo elétrico, o potencial vai diminuindo, ó, 60, 59, 50, 40, 35, 30. No sentido do campo elétrico, o potencial diminui. Beleza? O potencial diminui no sentido do campo elétrico. Beleza? Abreviei aqui do campo. E o trabalho, que é o chefe aqui pra gente. O trabalho de uma força vai ser a energia que esse cara ganhou. Lembra que o potencial era a capacidade de ganhar energia? O trabalho vai ser exatamente essa energia. Quando eu colocar essa carguinha aqui nesse campo elétrico, essa carguinha vai ganhar energia e vai se mover. Tá certo? Como é que vai ficar isso? Eu vou falar que essa carga aqui está no ponto, chamar esse ponto aqui de ponto A, chamar esse ponto aqui de ponto B. Esse ponto aqui é o ponto C e esse ponto aqui é o ponto B também. Ah, mas é o mesmo ponto? Então aí que está um macete para você entender esse assunto.
você vai dizer o seguinte: existem, perpendicularmente ao campo elétrico, linhas que apresentam o mesmo valor. Essas linhas são chamadas de equipotenciais. Se eu não me engano, eu até cheguei a falar disso em sala, mas segue o barco. Então, concorda que está todo mundo aqui na mesma linha? Então quer dizer que se essa linha tem um potencial de 40, aqui vale quanto? 40. 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 Beleza? E esse aqui? Pô, concorda que o campo está indo para a direita? Então ele tem que diminuir. Vou falar que aqui vale 30 volts. Aqui vale quanto? 30. Aqui vale quanto? 30. Aqui vale quanto? 30. E assim por diante. E no outro? Pô, daqui para cá. Não está indo para a direita? Então tem que diminuir. 20. Vale quanto? 20, 20, 20, 20, 20. Por isso que eu falei que eles são iguais. Concorda que eles estão na mesma linha? Se eles estão na mesma linha, os pontos são sempre iguais. Tamo junto? Qualquer coisa, volta e bora seguir aqui. O que a gente vai falar? Que o trabalho, a nossa formulinha do trabalho da força elétrica, é dado pela carga vezes a DDP. Trabalho da força elétrica, carga vezes a DDP. Beleza? Então, se eu quiser calcular aqui quanto é o trabalho, trabalho de A para B. Qual é a carga que eu tenho? 2 coulombs. Ela começa onde? No ponto A. Quanto é a DDP do ponto A? Perdão, atenção, 40. E ela vai para onde? Para B. Quanto é o potencial do ponto B? 20. A DDP, o U, não é o A menos o B? Certo? Então vai ser 40 menos 20. Então, o trabalho de A para B vai ser 2 vezes 20, que são 40 joules. Beleza? 40 joules é quanto vale esse trabalho. Agora, vamos calcular o trabalho de C para B. Qual é a carga? 2. Mesma coisa. Quanto é DDP? Não começa no 30 e não termina no 20? Então vai ser 30 menos 20, que vai me dar 10. O trabalho de C para B é igual a 2 vezes 10, que é igual a 20 joules. Beleza? Então, calculei isso aqui. Repara, as cargas são exatamente iguais, mas o trabalho de A para B é maior do que o trabalho de B para C. Por quê? Porque ganha quem tiver a maior DDP. A diferença entre 40 e 20 é 20. A diferença entre 30 e 20 é 10. Como aqui eu tenho uma maior diferença, o trabalho dele é maior, consequentemente. Tamo junto? Então, se liga, continuando aqui. Se esse carinha está se movendo, ele pode fazer esse movimento, ele pode fazer esse caminho aqui, mas ele poderia fazer esse caminho aqui, ou esse caminho aqui. Concorda que se ele vai daqui para cá, ele ainda está indo de A para B? Mas qual é o maior trabalho? Qual o caminho gasta mais energia? E aqui é um OBS. O trabalho não depende do caminho. Tanto no caminho 1, quanto no caminho 2, quanto no caminho 3, que eu vou chamar aqui, 1, 2 ou 3, eu vou ter o trabalho exatamente igual. Por quê? Porque o trabalho não depende do caminho. O trabalho só vai depender de quem? Da DDP. Aqui ele não está indo de A para B? Beleza. Quanto é a DDP? 20. Aqui ele não está indo de A para B? Beleza. Quanto é a DDP? 20. Aqui ele não está indo de A para B? Quanto é a DDP? 20. É a mesma DDP, logo o mesmo trabalho. Beleza? Então, dá uma olhada nos exercícios, você vai ver que os exercícios são bem diretos falando sobre isso. Então, qualquer probleminha, publica aqui. Comenta aqui a sua dúvida, que depois eu faço um vídeo para isso. Beleza? Resolvendo exercício. Valeu!